Vamos dar uma olhada nesse último dia ali, despedida do Lula lá da viagem para a China. Em Pequim, o presidente brasileiro assinou 15 acordos comerciais. O presidente exaltou a parceria com a China e pretende, com isso, como ele mesmo disse, equilibrar a geopolítica mundial. Vamos ver. A cerimônia preparada para receber o presidente Lula em Pequim deixa evidente a importância da visita para a China. O presidente Xi Jinping recebeu o petista pessoalmente na porta do Grande Palácio do Povo. No salão, a comitiva brasileira se reuniu com o líder chinês e representantes do governo local. Lula disse que a visita à empresa de tecnologia Huawei, banida nos Estados Unidos, foi para dizer ao mundo que não tem preconceito com o povo chinês e que ninguém pode proibir essa relação. Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Foi uma resposta de Lula às críticas de que a aproximação com a China, aliada da Rússia na guerra da Ucrânia, poderia abalar a relação com os Estados Unidos. A guerra estava entre os assuntos que Lula levaria para discutir com o líder chinês. Os dois tiveram um encontro reservado. Em seguida, foram assinados 15 acordos comerciais entre os governos brasileiro e chinês e outros 20 entre empresas e órgãos públicos dos dois países. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também anunciou um empréstimo feito com o Banco de Desenvolvimento Chinês de 6,5 bilhões de reais para ser pago em 10 anos. O que dá bastante tempo para o BNDES operar com esses recursos e repassar para investimentos em infraestrutura, transição ecológica, digitalização de empresas e tudo que diz respeito à indústria, inovação, ciência e tecnologia. Lula resumiu o dia em Pequim no Twitter. Queremos elevar o patamar da parceria estratégica entre nossos países, ampliar fluxos de comércio e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial. Vamos lá para a análise, vamos lá para a China com a Larissa. Larissa, minha impressão particular, eu disse isso aqui no Abre, é de que o Lula, a delegação brasileira, a diplomacia brasileira mergulharam com tudo na China, saíram do Ocidente e mergulharam lá. Você ficou com essa impressão, com esse balanço da viagem? O governo brasileiro fez e mostrou ao mundo qual que é a sua opção preferencial na geopolítica mundial? Olá a todos. Eu acho que o objetivo não foi mostrar preferência, eu acho que foi mostrar justamente que o Brasil honra a sua tradição diplomática de conversar com todo mundo, de estar aberto ao diálogo, de fato mostrar que faz sentido para o Brasil, como um país em desenvolvimento, com uma série de desafios de desenvolvimento pela frente, estar aberto a acordos, a conversas com todo mundo, né? Não faz sentido excluir alguém. É importante pensar que a China é um dos países que o presidente está priorizando nas suas viagens internacionais, mas é um dos países, essa não é a primeira viagem que ele faz, vocês têm acompanhado isso. Então, eu acho que não é uma questão de priorização absoluta, é uma questão de mostrar que estamos conversando com todos, como sempre fizemos e vamos continuar fazendo. Lorival? Bem, aqui isso tem nuances, né? Então, para mim não é nenhuma surpresa o que aconteceu. A China ela tem o domínio sobre os temas geopolíticos, né, na relação com o Brasil. Ela é o parceiro sênior, o Brasil é o parceiro júnior nesses temas e prevaleceu de fato a visão chinesa sobre a relação com Taiwan, né, Taiwan sendo considerado parte da soberania, da integridade territorial chinesa, e a Ucrânia como uma crise, né? Uma crise que existe na Ucrânia. Não se fala em guerra, não se fala em Rússia, né? Não se responsabiliza a Rússia pela invasão da Ucrânia. É como se fosse um problema ali, uma crise que existe. E agora à noite o Américo, nosso enviado, o Américo Martins, mostrou o presidente Lula dizendo que o problema são os países enviar armas para a Ucrânia, né? Quer dizer, a Ucrânia não tem, a consequência lógica desse raciocínio é que a Ucrânia não tem o direito
de se defender de uma invasão. Uma vez a Ucrânia sendo abandonada pelo Ocidente, a Rússia anexa a Ucrânia e aí não haverá mais guerra. Mas a grande frase do Ocidente, que é repetida na ONU muitas vezes, é: se a Rússia sair da Ucrânia, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Mas essa é uma percepção ocidental. Então, nesse sentido, de fato, o Brasil mostrou que ele não pertence ao Ocidente, não está no Ocidente, ele está dentro desse eixo de influência da China e da Rússia e da Índia também, e procurando um espaço de liderança no chamado Sul global. Daniel, tanto o Lorival quanto a Larissa colocam essas questões geopolíticas muito fortes nessa leitura, mas eu queria ouvir de ti aí em Brasília também, de tudo que foi apresentado, 15 acordos, na verdade são mais de 30, se a gente considerar os acordos com os estados, com empresas, feitos com empresas chinesas, o que dá para a gente prever que será colocado em prática aqui no curto, no médio ou no longo prazo, ou o que de fato a gente não pode esperar do que foi assinado com os chineses? Bom, vamos lá, Caio. Só uma simbologia aqui que eu acho importante ressaltar, porque a diplomacia é muito feita disso, né? A China fez muita questão nos contatos desde a transição, desde antes de Lula assumir efetivamente, que gostaria muito de ser o primeiro país visitado pelo petista fora das Américas. Lula esteve na Argentina, Lula esteve nos Estados Unidos, mas a China conseguiu essa primazia e isso não é pouco, isso mostra o novo poder da China no cenário global. Indo à sua pergunta, ao que sai no curto ou no longo prazo e eventualmente o que pode não sair. No curto prazo tivemos alguns acordos comerciais ali, eu ressaltaria esse acordo da Suzano com a Coscos para a construção de 5 navios, JBS Banco da China com uma concessão de crédito para exportação de 4 anos, teve uma compra importante da Seara de quase 300 caminhões elétricos, mas não saiu a venda de 20 jatos da Embraer para as companhias aéreas chinesas. Isso significaria o rompimento de uma sequência de 5 anos sem nenhuma entrega da Embraer para o mercado chinês. Isso, sem dúvida, foi um ponto frustrante da viagem. Eu destacaria outro, que me parece que é um fundo que realmente é um game changer, como se diz, uma virada de chave importante para bem das relações, que era um fundo de desenvolvimento da indústria e da infraestrutura, que o primeiro-ministro chinês Li Keqiang anunciou no Brasil em 2015, um fundo de 20 bilhões de reais, ou de dólares, desculpe, e que tinha uma capitalização por parte da China na proporção de 3:1. Então, a China investia 15, o Brasil investia 5. Esse fundo chegou até a pré-selecionar projetos que iria apoiar. Saiu do papel, foi regulamentado, mas na hora de começar efetivamente os desembolsos, isso coincidiu com a reta final da campanha presidencial de 2018, com uma retórica muito forte anti-China de Jair Bolsonaro, e agora se especulava que esse fundo poderia finalmente ressuscitar. Não ressuscitou, não saiu. Me parece que se nenhuma visita presidencial garantiu isso, dificilmente sairá nos próximos anos. Joia, pessoal, tem uma questão aqui que é muito importante a gente abordar, é da reação americana. E hoje, aqui ao longo do dia, a nossa equipe aqui do WW, Saulo, Filippo, a gente reuniu, junto com o Lorival, que ajuda também, algumas avaliações e leituras da repercussão nos Estados Unidos, na imprensa americana, dessa viagem do Lula à China, como ela repercutiu nos principais jornais americanos. Vamos conferir. Tá aí, o The Wall Street Journal disse, abre aspas, Xi Jinping, da China, e Lula, do Brasil, assumem postura unida contra os Estados Unidos. Vamos olhar agora o The Washington Post. Ele trouxe na manchete, abre aspas, o Oeste, o Ocidente, esperava que Lula fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos, fecha aspas. Mais uma manchete aí do jornal The New York Times. Diz, abre aspas, em Pequim, o líder brasileiro endossa a postura da China sobre a Ucrânia, fecha aspas. E já
o Financial Times traz a seguinte manchete, abre aspas, Lula promete parceria com a China para equilibrar a geopolítica mundial, fecha aspas. Larissa, qual sua avaliação? Essa viagem, de alguma maneira, ela pode impactar negativamente nessa relação do Brasil com os Estados Unidos? Os americanos acham que sim, pelo menos, né? Não acho que impacte negativamente. Eu acho que os americanos conhecem o Brasil, eles sabem dos desafios que nós temos aqui, de qual tem sido a nossa postura historicamente. Acho também que é importante destacar que essa visita acontece, né, no início de um novo governo em que várias áreas estão sendo reestruturadas. Uma das áreas em que eu acho que a gente pode esperar uma cooperação mais próxima da China, inclusive se materializando em investimentos chineses no Brasil, é na parte de transição energética, descarbonização, energias renováveis. O Brasil não está fechado a investimentos nessas áreas da parte de ninguém no mundo. O Brasil é um país aberto, com uma série de desafios a enfrentar, que vai dar as boas-vindas a quaisquer parceiros internacionais que conosco queiram trabalhar. Mas eu acho que é importante ressaltar que nós tivemos um comunicado conjunto dos dois países que tratou de temas gerais sobre uma série de questões e nós tivemos um comunicado adicional que tratou exclusivamente do entendimento dos dois países sobre questões climáticas e de meio ambiente. Isso eu acho que é muito relevante. Foi criada uma subcomissão de clima dentro da COSBAN, que é o grande espaço de diálogo estratégico entre o Brasil e a China. A ministra Marina Silva veio com uma delegação grande, a delegação brasileira toda era muito expressiva, mas a delegação do Ministério do Meio Ambiente e Clima do Brasil veio com uma delegação expressiva, e eu acho que tudo isso simboliza que o tema do clima, que é um tema que nos atinge a todos, atinge a todos os países, inclusive tem também nos Estados Unidos um grande player preocupado com essas questões, esteve também no centro dessa visita. E como é que isso se materializa em termos práticos? A China já é o maior investidor em energias renováveis do mundo, estados brasileiros, inclusive destaco aqui o estado do Ceará, firmaram acordos para a atração de novos projetos nessas áreas de energias renováveis e hidrogênio verde. A gente está se deparando com um novo cenário de descarbonização e transição energética que coloca o Brasil, dá ao Brasil a oportunidade da atração de cadeias de produção, cadeias de valor que estejam relacionadas a esses elementos. A China é um parceiro estratégico para esse momento. Os Estados Unidos também podem ser, as empresas europeias também já são e também podem continuar sendo. A questão é, quem gostaria de participar desse movimento? O que o Brasil está na China dizendo é, nós temos questões a resolver e estamos abertos a tratar dessas questões com quem quiser compartilhar desse problema com a gente. Então, eu destacaria firmemente o tema do desenvolvimento sustentável e das questões relacionadas à descarbonização como um ganho dessa visita também. Dorival, impacta aí negativamente essa relação do Brasil com os Estados Unidos? Os americanos dizem que sim, pelo menos a imprensa. Bem, eu acho que impacta, né, nas questões de confiança, de compartilhamento de informações estratégicas e de também componentes estratégicos para a indústria e tal. Mas sabe que eu não acho que essa seja a questão central dessa história. Eu acho que nós, como país, acho que todos os países, na política externa tem dois componentes. Tem o dos interesses nacionais, e a sua pergunta vai na direção da questão dos interesses nacionais. Afinal, os Estados Unidos são um parceiro importante, e a Europa também. É preciso ver os Estados Unidos e a Europa juntos em alguns dos temas que nós estamos discutindo, né, sobretudo a Ucrânia, mas aqui no Brasil o debate está muito intoxicado por essa questão de soberania, né, tanto que o presidente Lula fica respondendo a isso, né, e não é isso que está em discussão. A questão não é a soberania do Brasil, o direito do presidente Lula de viajar para onde ele quiser, conversar com quem ele quiser. Eu acho que o que está prejudicado na atitude do presidente Lula nessa viagem é a questão dos valores do Brasil. Quer dizer, o presidente Lula demonstra uma complacência com a Rússia, que está destruindo um país, e com a China, que está ajudando a Rússia a destruir um país,
né? Então, sem assumir isso naturalmente, mas a gente vai apurando, vai investigando e vai vendo que a China não só está ajudando economicamente, né, aumentou em 30% o comércio com a Rússia, está enviando dinheiro para a Rússia, comprando petróleo, gás e carvão e tudo para ajudar a Rússia a driblar as sanções com o Ocidente, do Ocidente. Mas, assim, o Brasil, e aí eu acho que é uma discussão para o Brasil, em primeiro lugar, porque somos nós que sustentamos isso. Nós somos consumidores, nós somos contribuintes, e é o nosso governo que está fazendo isso. Quer dizer, está enviando dólares para a Rússia, aumentou em 38% as importações da Rússia, enviou 8 bilhões 750 milhões de 7 bilhões 850 milhões de dólares para a Rússia no ano passado, não é nem o governo Lula, mas pretende continuar fazendo isso, e que isso financia a guerra. Então é uma discussão moral, uma discussão ética que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Ô, Lori, sabe que hoje eu, conversando ali com fontes americanas, eles me diziam que não, eles consideram natural também uma viagem do presidente do Brasil até a China, tudo é do jogo, nada, nenhum reparo quanto a isso, né? Quanto a ter uma viagem. O que eu senti é que vamos ver as iniciativas que vêm a partir daí. E o que eu senti de maior, assim, talvez um incômodo, mas nada assim tão grandioso, foi na questão do dólar, né? E não com receio ou com medo do dólar do Lula ter defendido uma moeda alternativa, mas muito com uma descrença. Eles falaram, cara, é impossível disso acontecer, porque o dólar, como você disse ontem aqui também, é uma moeda que tem segurança, tem estabilidade e por aí vai. E nessa questão que você se refere, das questões morais, eu ouvi a seguinte expressão: o caráter nacional do brasileiro seria muito mais alinhado aos valores americanos do que aos valores chineses, citando aí democracia e liberdade de imprensa. Daniel, já vou jogar para você, a gente só vai ver a avaliação de 2 ministros importantes sobre essa questão e daí é bem rápido, e daí eu volto já contigo, porque depois da repercussão das falas do presidente Lula, ministros do governo vieram a público para colocar panos quentes aí na situação com os Estados Unidos. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Fernando Haddad, da Fazenda, rechaçaram a ideia de que a proximidade do Brasil com o governo chinês afete a relação com os Estados Unidos. Vamos ver. Tanto a visita quanto cooperações à China não afetam em nada a nossa parceria fundamental e estratégica, não só com a economia, mas com a sociedade americana e com os 2 governos, o presidente Biden e o presidente Lula. Os Estados Unidos é um grande parceiro estratégico do Brasil, pelo impacto que os Estados Unidos têm na economia global, pelo impacto que tem na geopolítica internacional, especificamente da questão econômica, pelo papel dos Estados Unidos enquanto motor da pesquisa e desenvolvimento no mundo como um todo, e pelo impacto regional. A reação que eu espero é mais parceria com os Estados Unidos. Essa é a reação que nós esperamos. O Brasil não pode ficar... Nós temos que vencer a etapa anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém. O país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. Daniel Rittner. Caio, eu acho que tem um erro, assim, acho sinceramente um erro de estratégia americana na América Latina como um todo, e isso obviamente engloba o Brasil, que é de adotar uma abordagem de fundo geopolítico e de fundo binário, qual seja, alinhe-se com os Estados Unidos ou alinhe-se com a China. Quando, na verdade, a América Latina, por sua história ao longo do século XX, me parece que preza muito, isso não é um juízo de valor sobre o que é a palavra exatamente, mas preza muito, sim, por sua soberania no sentido de não ingerência em assuntos internos, em desenvolvimento, e aí me parece que os Estados Unidos erram um pouco a mão ao adotar uma lógica que é muito influenciada por sua comunidade de segurança, em parte pela imprensa também, de adotar essa abordagem. Me parece que a China tem investido mais numa outra linha, que é de prover investimento e financiamento. Basta ver, tem um dado que acho que é super importante a gente notar, que a China hoje na América Latina já tem mais financiamento do que todas as agências e órgãos multilaterais juntos.
A China investe mais, financia mais na América Latina do que BID, BIRD, agências multilaterais, BNDES, que tinha uma atuação aqui na região, não tem mais. Então, onde que os Estados Unidos podem compensar esse avanço chinês? Principalmente olhando a economia, olhando o financiamento, olhando o investimento. Na medida em que continuarem adotando uma postura de, olha, por favor, adotem restrições contra a Huawei no 5G, ou não façam isso, não façam aquilo, acho que encaminham a América Latina para uma influência maior com outros parceiros. Vamos dar uma olhada no que agora à noite, em solo chinês, que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, o presidente Lula disse, né? Ele adotou um tom mais ameno ao se referir ao impacto dessa viagem na relação com os Estados Unidos. Vamos ver. Quando eu vou conversar com os Estados Unidos, eu não fico preocupado com o que a China vai pensar da minha conversa com os Estados Unidos. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Larissa, tem uma avaliação aí sobre essa fala do Lula e sobre o que os colegas aqui disseram? Me parece que é exatamente isso que fazem os países, de fato, é avaliar quais são as prioridades, os problemas que cada um tem para administrar. Eu acho que a fala do Daniel agora, por exemplo, ela só mostra que a China ela teve um período de desenvolvimento acelerado aqui ao longo das últimas 4 décadas, que foi muito baseado nessa lógica de investimento em infraestrutura. O que a China tem dito repetidamente é que é muito difícil tirar países de uma situação de desenvolvimento inadequado, insuficiente, se você não tem acesso a recursos, se você não tem acesso a investimento. E aí, diga-se de passagem, o perfil de investimento e financiamento que nós temos das empresas chinesas no Brasil é muito diferente do perfil que você vê em outros países em desenvolvimento. Não há garantia soberana, são projetos que fazem sentido econômico a partir da planilha, da modelagem econômico-financeira e, via de regra, são projetos sem envolvimento estatal direto do ponto de vista do financiamento. Bom, dito isso, eu acho que realmente faz muito sentido pensar, priorizar quais são os interesses do Brasil nesse processo. Essa semana, o Brasil visitou a China. Na semana passada, a China teve uma agenda diplomática super ocupada. O Macron esteve aqui 4 dias, a Ursula von der Leyen esteve aqui com o Macron durante alguns dos dias. A França fez uma visita de Estado longuíssima, né? Com 60 CEOs de empresas francesas. Quer dizer, eu acho que todas as questões são postas na mesa, mas a gente precisa lidar com todas elas ao mesmo tempo. E a nossa situação de um país que precisa se preocupar também com as suas mazelas, com geração de emprego e renda aqui dentro do país, ela precisa ser tratada como uma questão prioritária de interesse nacional. Se temos parceiros, se temos na China parceiros que podem nos ajudar a lidar com essa situação, então vamos às parcerias. Eu acho que esse pragmatismo ele precisa acontecer, o que não significa que o Brasil não se preocupa com outros problemas de geopolítica que acontecem no mundo. Salvo engano, o Brasil, em todas as ocasiões no Conselho de Segurança, ele se opôs à questão da Rússia na Ucrânia. Quer dizer, o Brasil não tem um comportamento tão passivo assim. O que o Brasil está dizendo é o seguinte: Brasil e China têm diálogos, canais de diálogos abertos que podem ser úteis a essa interlocução no sentido de promover a paz. É isso que está em jogo. E esses canais não deverão ser fechados. É importante que alguns canais se mantenham abertos. A própria existência do novo Banco de Desenvolvimento é um excelente instrumento também de atuação nessa direção. Quer dizer, ela continua simbolizando a prioridade brasileira de conversar com todos, de focar no desenvolvimento econômico das suas populações e nos instrumentos que estão disponíveis para se alcançar esse objetivo. Eu acho natural e esperado que esse seja o nosso posicionamento, e eu acho que a nossa visita à China simboliza muito disso. Ela não simboliza que a gente seja contrário a outros valores de promoção da paz. Ela só simboliza
que a gente é favorável à manutenção de canais de diálogo que nos permitam continuar conversando e alcançar os nossos objetivos em princípios de desenvolvimento. Daniel, eu já te chamo, o Daniel está pedindo a palavra, mas vamos só para ilustrar por que estamos colocando essas questões comerciais, essas questões de valores, porque essa viagem teve um documento final ali, como costumam ter nessas viagens diplomáticas, né? O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou hoje o documento que chama Declaração Conjunta com a China. É um documento que resume os principais pontos dessa viagem, dessa parceria. O que vamos mostrar agora são exatamente sobre o que a gente estava falando aqui, né? Alguns temas mais sensíveis, menos nos aspectos comerciais, mas mais nos aspectos, talvez, ali de valores e aspectos geopolíticos, né? Sobre guerra da Ucrânia, por exemplo. Sem citar a Rússia e sem a palavra guerra, os dois países, Brasil e China, dizem que o diálogo é a chave para a solução do que classificaram de crise na Ucrânia. Segundo a declaração, as partes afirmam que diálogo e negociação são a única saída viável para a crise na Ucrânia e que todos os esforços conducentes à solução pacífica da crise devem ser encorajados e apoiados. O Brasil recebeu positivamente a proposta chinesa, que oferece reflexões conducentes à busca de uma saída pacífica para a crise. A China recebeu positivamente os esforços do Brasil em prol da paz. As partes apelaram a que mais países desempenhem papel construtivo para a promoção da solução política da crise na Ucrânia. E agora sim, talvez o que tenha sido tão ou mais ali polêmico em relação a essa declaração conjunta. Ela menciona ainda a posição brasileira sobre essa questão de Taiwan. O Brasil reconhece o princípio de que o país, na verdade, pertence à China. A declaração afirma que a parte brasileira reiterou que adere firmemente ao princípio de uma só China e que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Ao reafirmar o princípio da integridade territorial dos estados, apoiou o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan. A parte chinesa manifestou grande apreço a esse respeito. Daniel. Era esse ponto mesmo que eu queria enfatizar, Caio, a reiteração pelo Brasil de defesa do princípio de uma só China, de Taiwan como parte inseparável do território chinês. Isso é um movimento que tem acontecido, o Brasil já reconhecia isso, mas enfatizar numa declaração conjunta, claro, tem uma simbologia muito importante, mas a China tem barganhado esses apoios na América Latina, no mundo todo, na verdade, na América Latina muito em especial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, ali, você tinha em torno de 40 países que reconheciam diplomaticamente Taiwan. Esse número hoje é só de 13 países, incluindo muito poucos aqui na América Latina e no Caribe. Honduras, agora em março, foi o último a trocar os seus laços diplomáticos de Taiwan pela China. Antes já havia acontecido com a República Dominicana, com o Panamá, com a Nicarágua. E agora, um dos últimos países aqui na região que tem relações diplomáticas com Taiwan, não com a China, é o Paraguai. O curioso é que o Paraguai, que tem eleições agora nas próximas semanas para a troca de presidente, tem na sua posição uma defesa muito forte de que a China seja reconhecida em vez de Taiwan. Orival, quer fazer uma avaliação sobre essa declaração? Não, acho que a gente não pode se deixar inebriar pelas palavras e esquecer os fatos, né? A China está numa campanha de intimidação, de hostilidade contra Taiwan, acabou de realizar as maiores manobras de exercício, de treinamento para anexar Taiwan, usou pela primeira vez um porta-aviões, enfim, tem exercitado o cerco de Taiwan, que é o maior fabricante mundial de semicondutores, de chips. Então, você ficar falando de palavras, de conceitos vagos, sem considerar a situação geopolítica e geoestratégica, aí perde o significado, né? O Brasil está aí entrando num alinhamento que tem esses componentes de violação real da soberania por parte da Rússia e, num futuro próximo, muito provavelmente, por parte da China também.